Na pitoresca cidade de Ouro Preto, onde as ruas de paralelepípedos serpenteavam entre casas coloniais coloridas, a família Oliveira se reunia na imponente mansão familiar. O ar estava carregado de tensão e expectativa enquanto os irmãos Davi e Samuel Oliveira, junto com outros membros da família, aguardavam a leitura do testamento de seu falecido pai, Dom Jorge Oliveira. Davi, de 40 anos, andava inquieto pela sala de estar. No canto, vestindo uma simples camisa de linho e calças desgastadas. Samuel, de 35 anos, era a imagem viva da serenidade. Sua pele escura e seus traços afrodescendentes o distinguiam claramente do resto da família Oliveira. Adotado quando bebê, por uma vida dedicada ao ensino e à arte, o advogado da família, Dr. Rodrigues, entrou na sala com um envelope lacrado nas mãos. O silêncio se tornou ainda mais profundo quando ele começou a ler o testamento. Eu, Jorge Oliveira, em pleno uso de minhas faculdades mentais, declaro que este é meu último testamento. As palavras do advogado ressoavam na sala, enquanto ele detalhava a distribuição da vasta fortuna de Dom Jorge. Como esperado, a maior parte do império empresarial, o grupo Oliveira, ficava nas mãos de Davi. Propriedades, ações e contas bancárias eram distribuídas entre vários membros da família. Samuel ouvia atentamente, sua expressão serena e imperturbável. Quando o Dr. Rodrigues chegou à parte que lhe dizia respeito, até ele não pôde esconder sua surpresa. A meu filho, Samuel, deixo minha posse mais preciosa. Estrela, a porca que tem sido minha fiel companheira nos últimos anos. Junto com Estrela, Samuel receberá o terreno onde ela vive, localizado nos arredores da cidade. Um murmúrio de espanto e algumas risadas abafadas encheram a sala. Davi olhou para seu irmão com uma mistura de pena e diversão mal disfarçada. Samuel, por sua vez, permaneceu em silêncio, sua mente tentando processar o que acabara de ouvir. O Dr. Rodrigues continuou lendo, mas Samuel já não escutava. Seus pensamentos estavam com seu pai, tentando entender o significado por trás dessa estranha herança. Seria uma piada. Chamou de seu irmão, colocando uma mão sobre seu ombro em um gesto que pretendia ser reconfortante, mas que Samuel percebeu como condescendente. "Mano", disse Davi com um sorriso que não chegava aos olhos. "Parece que papai tinha um senso de humor bem peculiar até o fim. Não se preocupe. Tenho certeza de que podemos encontrar um lugar para você na empresa se precisar." Samuel se levantou lentamente, olhando seu irmão nos olhos. "Obrigado, Davi, mas acho que vou me virar. Afinal, agora sou o orgulhoso dono de uma porca e um pedaço de terra." Com essas palavras, Samuel saiu da mansão, deixando para trás os murmúrios e os olhares de compaixão. O rosto dela trouxe um sorriso aos seus lábios. Se alguém podia ajudá-lo a encontrar sentido em tudo isso, era ela. Com renovada determinação, Samuel se dirigiu à clínica veterinária onde Isabel trabalhava. Talvez juntos pudessem descobrir o verdadeiro significado por trás do último gesto de Dom Jorge. Enquanto isso, na mansão Oliveira, Davi se servia de um copo de uísque, saboreando seu triunfo. Ele havia herdado o controle total do grupo Oliveira, como sempre sonhara. No entanto, uma pequena voz no fundo de sua mente sussurrava que talvez, apenas talvez, seu pai tivesse um plano maior em mente. Um plano que ele ainda não podia ver, mas que poderia mudar tudo. O que nenhum dos irmãos sabia era que o testamento de Dom Jorge Oliveira era apenas o começo de uma série de eventos que testariam seu relacionamento, seus valores e sua compreensão do verdadeiro significado de sucesso e família. Nas ruas de Ouro Preto, o cenário estava montado para uma história de rivalidade, redenção e descoberta que mudaria suas vidas para sempre. O sol se punha sobre Ouro Preto quando Samuel chegou à clínica veterinária onde Isabel trabalhava. Isabel levantou os olhos de seus papéis, seu rosto se iluminando ao ver Samuel. No entanto, seu sorriso desapareceu rapidamente ao notar a expressão abatida de seu namorado. "O que aconteceu, meu amor?" perguntou Isabel, se aproximando dele. "Como foi a leitura do testamento?"
Samuel suspirou profundamente antes de responder. Bem, digamos que meu pai tinha um senso de humor bem peculiar. Ele me deixou a Estrela, sua porca de estimação, e o terreno onde ela vive. Isabel piscou, surpresa. Uma porca? Sério? Sim, sério, respondeu Samuel, deixando-se cair em uma cadeira próxima. Davi herdou praticamente todo o Império Oliveira, e bem, foi um homem sábio. Talvez haja uma mensagem oculta que ainda não podemos ver. Samuel olhou para Isabel, encontrando conforto em seus olhos, cheios de amor e compreensão. Você tem razão, Isa. Conhecendo meu pai, deve haver algo mais. Mas o que posso fazer com uma porca e um terreno? Isabel ficou pensativa por um momento, e então seus olhos se iluminaram com uma ideia. E se transformássemos esse terreno em algo mais? Você sempre falou em querer fazer algo significativo pela comunidade. Que tal usarmos essa terra para criar uma fazenda orgânica? Samuel a olhou, intrigado. Uma fazenda orgânica? Sim, exclamou Isabel, seu entusiasmo crescendo. Pense nisso, Samu. Amanhecer, repetiu, e de repente um sorriso começou a se formar em seu rosto. É isso, Isa, o novo amanhecer. É assim que vamos chamá-lo. Nos dias seguintes, Samuel e Isabel mergulharam no planejamento de seu novo projeto. Visitaram o terreno que Dom Jorge havia deixado para Samuel, descobrindo que era maior e mais fértil do que imaginavam. Estrela, a porca, os recebeu com grunhidos amigáveis, rapidamente se tornando a mascote oficial de O Novo Amanhecer. Samuel usou suas habilidades artísticas para criar um logo e materiais promocionais para a fazenda. Isabel, por sua vez, aproveitou seus conhecimentos veterinários para planejar o cuidado dos animais e o cultivo de plantas medicinais. Parecia estar imerso em algum tipo de projeto agrícola. O que Samuel está tramando? Murmurou Davi para si mesmo, olhando pela janela de seu luxuoso escritório para as colinas onde ficava o terreno de seu irmão. À medida que as semanas passavam, e o novo amanhecer começava a tomar forma. Samuel e Isabel trabalhavam incansavelmente, transformando o terreno baldio em um oásis de vegetação e vida. Recrutaram estudantes e membros da comunidade para ajudar, oferecendo aulas gratuitas sobre agricultura sustentável em troca de seu trabalho. A notícia desse projeto inovador começou a se espalhar por Ouro Preto. Um dia, enquanto Samuel dava uma aula sobre compostagem, notou um homem mais velho tomando notas com entusiasmo. Iniciativa de Samuel e Isabel, destacando como eles estavam revitalizando a comunidade e promovendo práticas agrícolas sustentáveis. Davi leu o artigo com uma mistura de surpresa e irritação. Como era possível que seu irmão, com nada além de uma porca e um pedaço de terra, estivesse gerando tanta atenção positiva? Pela primeira vez desde a leitura do Testamento, Davi começou a se perguntar se havia subestimado o legado que seu pai havia deixado para Samuel. Enquanto isso, em O Novo Amanhecer, Samuel e Isabel celebravam seu primeiro mês de operação. Rodeados por vegetação exuberante, produtos frescos e o som das risadas dos voluntários, eles se abraçaram, orgulhosos do que haviam conquistado. Sabe, Isa, disse Samuel, era algo significativo, algo que pudesse fazer a diferença. Isabel sorriu, apoiando sua cabeça no ombro de Samuel. Seu pai sempre soube que você tinha um grande coração, Samu. Talvez essa tenha sido a forma dele de ajudar você a encontrar seu verdadeiro propósito. Enquanto o sol se punha sobre Ouro Preto, banhando-se o novo amanhecer em uma luz dourada, Samuel e Isabel não podiam imaginar os desafios e surpresas que os aguardavam. O legado de Dom Jorge mal começava a se revelar, e com ele, uma série de eventos que testariam não apenas sua determinação, mas também os laços familiares que uniam os irmãos Oliveira. A fazenda, a educação dos voluntários e o planejamento de futuras expansões. Uma tarde, enquanto Isabel organizava o depósito de suprimentos, descobriu uma velha caixa de papelão escondida atrás de algumas ferramentas. Intrigada, ela a abriu e encontrou vários cadernos desgastados pelo tempo. Samuel, chamou Isabel, folheando as páginas amareladas.
Acho que você deveria ver isso. Samuel deixou de lado os planos que estava revisando e se aproximou de sua namorada. Pegou um dos cadernos e, ao abri-lo, reconheceu imediatamente a letra. Isso é do meu pai, disse Samuel, sua voz apenas um sussurro. Os cadernos estavam cheios de anotações detalhadas sobre métodos de agricultura sustentável. Não posso acreditar, murmurou Samuel, passando as páginas com reverência. Todo esse tempo, pensei que meu pai só se preocupava com os negócios e os lucros. Mas isso mostra um lado dele que eu nunca conheci. Isabel abraçou Samuel, consciente da emoção que o dominava. Seu pai era um homem visionário, Samu. Parece que ele sempre soube o potencial que você tinha para fazer algo grande. Enquanto isso, nos escritórios do Grupo Oliveira, Davi enfrentava seus próprios desafios. A diretoria estava pressionando para implementar medidas mais agressivas para aumentar os lucros, incluindo cortes de pessoal e práticas menos sustentáveis. Davi, sentado na cabeceira da mesa de reuniões, ouvia as propostas com uma crescente sensação de desconforto. Seus olhos pousaram em uma velha fotografia de seu pai pendurada na parede, e por um momento ele se perguntou o que Dom Jorge teria feito em seu lugar. Senhores, disse finalmente Davi, interrompendo a apresentação. Aprecio suas sugestões, mas acho que precisamos adotar uma abordagem diferente. O legado do meu pai não se trata apenas de lucros, números acima de tudo. Enquanto isso, de volta a O Novo Amanhecer, Samuel e Isabel passaram a noite lendo os cadernos de Dom Jorge, descobrindo uma riqueza de conhecimentos e uma visão que ia muito além do que haviam imaginado. Olhe isso, Isa, disse Samuel, apontando para uma passagem. Meu pai escreveu sobre criar uma rede de fazendas orgânicas em toda a região, conectando os agricultores locais e criando um sistema de distribuição sustentável. Isabel assentiu, empolgada. É incrível, Samu. É como se seu pai tivesse deixado um mapa para o futuro de O Novo Amanhecer. Na manhã seguinte, enquanto Samuel e Isabel começavam a implementar algumas das ideias de Dom Jorge, receberam uma visita inesperada. Olhou para seu irmão com surpresa. Davi, o que você está fazendo aqui? Eu estive pensando, começou Davi, seus olhos percorrendo a próspera fazenda. Acho que talvez eu tenha focado as coisas da maneira errada. Vi o artigo no jornal e, bem, estou impressionado com o que você conseguiu aqui. Samuel ouviu atentamente, detectando uma sinceridade incomum na voz de seu irmão. Davi continuou. Eu estava me perguntando se poderíamos, conversar sobre o pai, sobre o negócio, sobre tudo isso. Ele fez um gesto abrangendo a fazenda. Antes que Samuel pudesse responder, Isabel se aproximou, segurando um dos cadernos de Dom Jorge. Samu, você deveria ver. Enquanto os irmãos Oliveira se sentavam à sombra de uma árvore, com os cadernos de seu pai entre eles, uma nova compreensão começou a se formar. As palavras de Dom Jorge, escritas anos atrás, começavam a tecer uma ponte entre os mundos aparentemente opostos dos irmãos. Planos de Dom Jorge era apenas o começo de uma série de eventos que testariam sua recém-descoberta unidade e ameaçariam desfazer tudo o que Samuel e Isabel haviam construído. Enquanto o sol se punha sobre O Novo Amanhecer, projetando longas sombras sobre os irmãos Oliveira, o futuro se delineava incerto, mas cheio de possibilidades. O verdadeiro teste de sua força e o verdadeiro alcance da visão de Dom Jorge estavam prestes a se revelar. Os dias seguintes à visita de Davi foram um turbilhão de atividade em O Novo Amanhecer. Samuel e Isabel, inspirados pelos cadernos de Dom Jorge, trabalhavam incansavelmente para implementar suas ideias visionárias. A fazenda se expandia, incorporando novas culturas e técnicas inovadoras de agricultura sustentável. Davi, por sua vez, lutava internamente para manter o status quo. Numa manhã ensolarada, enquanto Samuel supervisionava a instalação de um novo sistema de irrigação, um veículo oficial parou na entrada da fazenda. 2 inspetores do governo desceram, com expressões sérias em seus rostos. Bom dia,
disse um deles, mostrando sua identificação. Estamos aqui para realizar uma inspeção não programada de suas instalações. Samuel, surpreso, mas mantendo a calma, os recebeu. Claro, podem entrar. Ficarei feliz em mostrar tudo a vocês. Enquanto os inspetores percorriam a fazenda, Samuel notou que eles pareciam estar procurando algo específico. Suas perguntas eram incisivas e seus olhares escrutinadores. Isabel, que se juntou a eles durante o passeio. Isabel. Senhor Oliveira, começou um deles com tom grave, encontramos várias irregularidades em sua operação. Seu sistema de manejo de resíduos não atende às regulamentações atuais e há preocupações sobre o uso da água em suas culturas. Samuel e Isabel ficaram atônitos. Eles haviam sido meticulosos em seguir todas as regulamentações e práticas sustentáveis. Deve haver algum erro, protestou Isabel. Seguimos todas as normas à risca. O inspetor balançou a cabeça. Sinto muito, mas teremos que emitir uma ordem de cessação de operações até que esses problemas sejam resolvidos. Vocês têm 48 horas para cumprir, ou seremos obrigados a fechar a fazenda indefinidamente. Quando os inspetores foram embora, Samuel e Isabel se olharam. Com surpresa, Samuel assentiu lentamente, uma suspeita se formando em sua mente. Você acha que alguém poderia estar tentando nos sabotar? Não quero pensar mal, mas... Isabel hesitou antes de continuar. Poderia ser o Davi? Quer dizer, ele tem os recursos e as conexões. Samuel passou a mão pelo cabelo, frustrado. Não sei, Isa. Ele parecia genuinamente interessado no que estávamos fazendo aqui. Mas você tem razão. Ele tem os meios para fazer algo assim se quisesse. Determinados a não se renderem sem lutar, Samuel e Isabel passaram as horas seguintes revisando freneticamente cada aspecto da fazenda, procurando qualquer coisa que pudesse ter provocado as acusações dos inspetores. Enquanto isso, nos escritórios do Grupo Oliveira, Davi recebia uma ligação que o deixou gelado. Senhor Oliveira, disse uma voz do outro lado da linha. A inspeção foi realizada conforme solicitado. A fazenda de seu irmão receberá uma ordem de cessação de operações nas próximas 48 horas. Davi ficou sem palavras por um momento. Eu nunca pedi isso, conseguiu dizer finalmente. Mas, senhor, respondeu a voz, confusa. Em sua empresa, havia agido pelas suas costas, usando seu nome para atacar Samuel. A pergunta era quem e por quê? Enquanto o sol se punha sobre Ouro Preto, lançando longas sombras sobre o novo amanhecer e os escritórios do Grupo Oliveira, os irmãos Oliveira enfrentavam uma crise que testaria não apenas seu relacionamento recém-reparado, mas também seus valores e seu compromisso com o legado de seu pai. Samuel e Isabel, determinados a salvar seu sonho, se preparavam para uma noite de trabalho árduo e planejamento estratégico. Davi, por sua vez, se dispunha a desvendar o mistério por trás da falsa ordem. Acreditavam saber sobre sua família, seu negócio e eles mesmos. O relógio corria, e as decisões que tomariam nas próximas 48 horas mudariam suas vidas para sempre. A noite caiu sobre Ouro Preto. Mas em O Novo Amanhecer e nos escritórios do Grupo Oliveira, as luzes permaneciam acesas. Samuel e Isabel trabalhavam freneticamente para resolver as supostas irregularidades, enquanto Davi mergulhava em uma investigação interna para descobrir quem estava por trás da sabotagem. Na fazenda, Samuel revisava meticulosamente cada documento e licença, procurando qualquer erro ou inconsistência. Isabel, por sua vez, inspecionava o sistema de manejo de resíduos e o uso da água, caixa que parecia ter sido movida recentemente. Olhe, disse Isabel, apontando para marcas no chão. Alguém esteve aqui mexendo em nossas coisas. Samuel franziu a testa. Você acha que os inspetores... Não, interrompeu Isabel. Isso parece ter acontecido antes da visita deles. Alguém esteve bisbilhotando na fazenda. A revelação os deixou atordoados. Quem queria sabotar seu projeto? E por quê? Enquanto isso, nos escritórios do Grupo Oliveira, Davi enfrentava suas próprias surpresas.
Após horas revisando e-mails e registros telefônicos, descobriu que a ordem de inspeção havia sido solicitada por Alexandre Viana, um dos membros mais antigos da diretoria e amigo próximo de seu falecido pai. Confuso e traído, Davi convocou uma reunião de emergência com Alexandre. "Por que, Alexandre?" exigiu Davi, mal contendo sua raiva. "Por que sabotar meu irmão usando meu nome?" Alexandre, um homem de uns 60 anos com cabelos grisalhos e olhos astutos, manteve a calma. "Davi, fiz isso pelo bem da empresa. Seu irmão e sua fazenda representam uma ameaça ao nosso modelo de negócios. Se eles tiverem sucesso, poderiam inspirar outros a seguir práticas mais sustentáveis. Há algo que você precisa saber sobre o testamento do seu pai. Existe uma cláusula oculta." Antes que Alexandre pudesse terminar, o telefone de Davi tocou. Era Samuel, o Davi. A voz de seu irmão soava urgente. "Preciso da sua ajuda. Alguém tem sabotado a fazenda. E temos menos de 24 horas antes que nos fechem." Davi olhou para Alexandre, depois para o telefone e tomou uma decisão. "Estou indo para aí, Samuel, e acho que sei quem está por trás de tudo isso." Desligando o telefone, Davi se dirigiu a Alexandre. "Isso não acabou. Conversaremos quando eu voltar." Enquanto Davi se apressava em direção a O Novo Amanhecer, Samuel e Isabel continuavam sua busca frenética por provas. Em meio à sua investigação, gritou Isabel, emocionada. "Olhe o que encontrei." Samuel correu até ela e juntos começaram a folhear os cadernos recém-descobertos. O que leram os deixou atônitos. Dom Jorge havia antecipado os desafios que enfrentariam e havia deixado instruções detalhadas sobre como superá-los. Nesse momento, Davi chegou à fazenda. Ao ver Samuel e Isabel absortos na leitura, aproximou-se com cautela. "Samuel", começou, "há algo que você precisa saber. Alexandre Viana está por trás da sabotagem e há uma cláusula oculta no testamento do pai." Samuel levantou os olhos, surpreso com a revelação de seu irmão e com sua presença. "Davi, nós também descobrimos algo. Papai, ele planejou tudo." Os três se sentaram, compartilhando suas descobertas. Os cadernos revelavam que Dom Jorge havia previsto a rivalidade entre seus filhos e havia elaborado um plano elaborado para uni-los. A fazenda e o Grupo Oliveira estavam destinados a trabalhar juntos, combinando práticas empresariais inovadoras com agricultura sustentável. "A cláusula oculta, Yuno", explicou Davi, "estabelece que se um de nós demonstrar um sucesso excepcional em 2 anos, a distribuição da herança poderia ser reavaliada. Mas agora vejo que papai queria que tivéssemos sucesso juntos." Samuel assentiu, emocionado. Esses cadernos contêm planos detalhados para expandir O Novo Amanhecer e transformar o Grupo Oliveira em uma empresa verdadeiramente sustentável e ética. Isabel, que havia escutado atentamente, interveio. "Mas ainda temos que lidar com a inspeção. E Alexandre, como vamos resolver isso em menos de 24 horas?" Os irmãos Oliveira se entreolharam, uma nova determinação brilhando em seus olhos. "Juntos", disse Davi. "Vamos resolver isso juntos, como papai queria." Enquanto o amanhecer se aproximava, os três mergulharam na tarefa de desvendar os planos de Dom Jorge e encontrar uma solução para a crise imediata. O que eles não sabiam era que suas ações nas próximas horas não apenas salvariam o novo amanhecer, e o verdadeiro teste de sua visão apenas começava. O amanhecer encontrou Samuel, Davi e Isabel trabalhando incansavelmente. As horas passavam rapidamente, enquanto desvendavam os planos detalhados de Dom Jorge e buscavam uma solução para a crise iminente. "Olhem isso", disse Samuel, apontando para uma passagem em um dos cadernos. Papai antecipou possíveis problemas legais. Deixou instruções para contatar uma advogada ambiental, a Drafil Helena Fontes. Davi assentiu, lembrando-se do nome. "Eu a conheço. Ela tem sido uma crítica vocal de algumas práticas do Grupo Oliveira. Nunca entendi por que papai insistia em manter um relacionamento cordial com ela. Agora sabemos", sorriu Isabel, "do seu contato. Dom Jorge me atualizou anos atrás", explicou ela.
Tenho monitorado o Novo Amanhecer desde o início. Tenho toda a documentação necessária para provar que vocês estão operando dentro da lei. Na verdade, suas práticas superam os padrões exigidos. Com a Dori Piatra Fontes ao seu lado, a equipe se sentiu revigorada. Enquanto ela preparava a defesa legal, Samuel e Isabel se concentraram em organizar a comunidade. Em questão de horas, voluntários, estudantes e agricultores locais se reuniram em O Novo Amanhecer, dispostos a testemunhar sobre o impacto positivo da fazenda. Davi, por sua vez, retornou aos escritórios do Grupo Oliveira para enfrentar Alexandre Viana e o resto da diretoria. Revelava os planos de Dom Jorge para uma empresa mais ética e sustentável. As reações na sala variavam da incredulidade à emoção. Alexandre Viana, no entanto, permanecia imperturbável. Isso é loucura, Davi, interveio Alexandre. Você vai arruinar tudo o que seu pai construiu. Não. Alexandre, respondeu Davi com calma. Estou cumprindo a verdadeira visão do meu pai e tenho provas da sua sabotagem. Você tem duas opções: apoiar essa nova direção ou apresentar sua renúncia. Enquanto a diretoria mergulhava em um acalorado debate, o tempo continuava correndo. Em O Novo Amanhecer, Samuel e Isabel receberam uma ligação inesperada. Sou Júlio Mendonça, do jornal local, disse a voz do outro lado da linha. Entusiasmo. Sim, senhor Mendonça. Na verdade, temos uma história muito maior para compartilhar. Nas horas seguintes, o jornalista ouviu atônito enquanto Samuel e Isabel revelavam a visão de Dom Jorge, a sabotagem e a transformação que estavam prestes a empreender. Júlio, reconhecendo a importância da história, prometeu publicá-la na edição da tarde. Quando os inspetores retornaram a O Novo Amanhecer, encontraram uma cena que não esperavam. Centenas de pessoas da comunidade estavam reunidas, segurando cartazes de apoio. A Dortra Fontes estava lá com uma montanha de documentos legais, e uma equipe de jornalistas transmitia ao vivo. Senhores, disse Samuel, dirigindo-se aos inspetores, acredito que houve um mal-entendido em sua visita anterior. Estou a nova direção, anunciou, com uma mistura de alívio e emoção. Alexandre renunciou, e estamos prontos para implementar os planos do papai. Isabel, que estava coordenando com os voluntários, juntou-se a eles com um sorriso radiante. O jornal acabou de publicar a história online. Está se tornando viral. As pessoas estão fascinadas com a visão de Dom Jorge e como vocês dois estão trabalhando juntos para torná-la realidade. À medida que o sol começava a se pôr, os inspetores concluíram sua revisão. O chefe da equipe se aproximou de Samuel, Davi e Isabel com uma expressão séria. Após uma revisão exaustiva, começou, e todos prenderam a respiração. Devo dizer que estamos impressionados. Explodiu em vivas. Samuel e Davi se abraçaram, anos de rivalidade se dissolvendo em um momento de triunfo compartilhado. Isabel se juntou ao abraço, lágrimas de alegria em seus olhos. Enquanto a celebração continuava ao seu redor, os irmãos Oliveira e Isabel olharam para o horizonte, onde o sol poente banhava os campos de O Novo Amanhecer em uma luz dourada. Eles sabiam que este era apenas o começo. O verdadeiro desafio e a verdadeira aventura mal começava. O que eles não sabiam era que sua história estava prestes a inspirar um movimento que se estenderia muito além das fronteiras de Ouro Preto, desafiando as práticas empresariais tradicionais e redefinindo o significado de sucesso no mundo dos negócios e da agricultura. O inovador de agricultura sustentável se espalhou como fogo por toda a região, captando a atenção da mídia nacional e internacional. Samuel e Davi, junto com Isabel, se encontraram no centro de um movimento crescente. Agricultores, empresários e ativistas ambientais de todo o Brasil começaram a chegar a Ouro Preto. Uma manhã, enquanto os três tomavam café da manhã, na varanda da fazenda, discutindo os planos para o dia, receberam uma ligação inesperada. Bom dia, disse uma voz do outro lado da linha. Sou Lúcia Cortês, do Ministério da Agricultura. Gostaríamos de agendar uma visita a O Novo Amanhecer.
O governo está muito interessado no seu modelo de negócio. A notícia os encheu de emoção e nervosismo. Esta era uma oportunidade de levar sua visão a um nível completamente novo. Enquanto se preparavam para a visita governamental, Davi trabalhava incansavelmente na transformação do Grupo Oliveira. Implementava novas políticas de sustentabilidade, reestruturava departamentos e estabelecia parcerias com fornecedores locais e éticos. "Nunca pensei que diria isso", comentou Davi a Samuel durante uma de suas frequentes reuniões. "Mas estou mais empolgado com essa nova abordagem do que com qualquer coisa que tenhamos feito antes na empresa." Samuel sorriu, reconhecendo a mudança em seu irmão. "Papai ficaria orgulhoso, Davi. Estamos cumprindo o sonho dele, até mesmo além do que ele poderia ter imaginado." O dia da visita oficial chegou. Lúcia Cortês e sua equipe percorreram o novo amanhecer, como haviam conseguido aumentar a produtividade enquanto reduziam o impacto ambiental. "Isso é realmente impressionante", comentou Lúcia. "Mas como isso se integra com o Grupo Oliveira? Não há conflito de interesses?" Foi então que Davi interveio, explicando a transformação que estava realizando na empresa familiar. "O Grupo Oliveira está em processo de se tornar um conglomerado de empresas sustentáveis", explicou. "Estamos usando nossa influência no mercado para promover práticas éticas e ambientalmente responsáveis em toda a nossa cadeia de suprimentos." A visita concluiu com uma reunião na qual Lúcia apresentou uma proposta que deixou todos boquiabertos. "O governo está interessado em estabelecer um programa piloto", anunciou. "Queremos replicar o modelo de um novo amanhecer em outras regiões do país. Vocês estariam dispostos a serem os consultores principais deste projeto?" Samuel, Davi e Isabel se entreolharam, sobrecarregados pela magnitude da oportunidade. "Claro", respondeu Samuel, após um momento. "Mas com uma condição. Queremos que este programa beneficie diretamente as comunidades locais, não apenas as grandes corporações." Lúcia sorriu. Isso é exatamente o que tínhamos em mente. Queremos que este seja um modelo de desenvolvimento comunitário sustentável." Nos meses seguintes, o Novo Amanhecer se tornou um centro de inovação e educação. Agricultores de todo o país chegavam para aprender as técnicas que Samuel e Isabel haviam aperfeiçoado. O Grupo Oliveira, sob a liderança de Davi, pequenas fazendas em todo o Brasil começaram a adotar o modelo de "o novo amanhecer", revitalizando economias locais e promovendo a agricultura sustentável. Uma tarde, enquanto observavam um grupo de estudantes universitários que tinham vindo fazer estágio na fazenda, Isabel pegou as mãos de Samuel e Davi. "Sabem, acho que criamos algo realmente especial aqui", disse ela, com os olhos brilhando de emoção. "Algo que vai além de nós mesmos." Samuel assentiu, olhando para os campos florescentes que se estendiam à sua frente. "É verdade. Honramos o legado do papai, mas também criamos nosso próprio caminho." Davi, com um sorriso reflexivo, acrescentou: "E o melhor é que isso é apenas o começo." Eles ficaram em silêncio, contemplando o futuro que haviam ajudado a criar. Um futuro onde negócios, agricultura e comunidade trabalhavam em harmonia para um bem maior. O que eles não sabiam era que sua história estava prestes a dar uma guinada inesperada. Uma que testaria tudo o que haviam construído e os levaria a enfrentar seu maior desafio até agora. O legado de Dom Jorge ainda tinha segredos a revelar, e o verdadeiro alcance de sua visão estava prestes a se manifestar de uma maneira que ninguém poderia ter antecipado. O sucesso de O Novo Amanhecer e a transformação do Grupo Oliveira haviam chamado a atenção internacional. Um ano após a visita governamental, Samuel, líderes mundiais e especialistas em sustentabilidade. A apresentação dos irmãos Oliveira foi recebida com uma ovação de pé. Seu modelo de negócio, que combinava práticas agrícolas tradicionais com tecnologia de ponta e responsabilidade social, estava sendo aclamado como um possível caminho para abordar os desafios globais de segurança alimentar e mudanças climáticas. Ao final da conferência, foram abordados por Amina Khalil, uma influente empresária e filantropa egípcia,
Seu trabalho é verdadeiramente inspirador, disse-lhes Amina. Pergunto-me se estariam interessados em um novo desafio. Estou liderando um projeto para revitalizar a agricultura no delta do Nilo, para implementar práticas sustentáveis e melhorar a produtividade em uma das regiões agrícolas mais antigas do mundo. Samuel, Davi e Isabel se entreolharam, uma mistura de emoção e apreensão em seus rostos. Este projeto representava uma oportunidade de levar sua visão a uma escala global, mas também significava se afastar de Ouro Preto e enfrentar desafios completamente novos. Precisamos discutir isso, respondeu Samuel. É uma proposta emocionante, mas temos que considerar como isso afetaria nossas operações atuais. De volta ao Brasil, os três passaram dias debatendo a proposta. A ideia de expandir seu impacto a nível internacional era tentadora, mas também estavam preocupados em manter a integridade do que haviam construído em casa. Foi durante uma dessas discussões que Isabel teve uma epifania. E se não tivermos que escolher, propôs, e se usarmos isso como uma oportunidade para criar uma rede global de fazendas sustentáveis? A ideia acendeu a imaginação de todos. Visualizaram uma rede de novos amanheceres em diferentes partes do mundo, cada um adaptado às condições e culturas locais, mas todos unidos pelos mesmos princípios de sustentabilidade e responsabilidade social. Frequentemente ao Egito, trabalhando com agricultores locais e especialistas para adaptar suas técnicas ao clima e solo do delta do Nilo. Davi, enquanto isso, focou-se em criar uma estrutura organizacional que pudesse suportar essa expansão internacional. O projeto egípcio enfrentou numerosos desafios. As diferenças culturais, as regulamentações complexas e as condições ambientais únicas do delta do Nilo testaram a adaptabilidade do modelo de O Novo Amanhecer. Houve momentos de frustração e dúvida, mas a perseverança da equipe e o apoio da comunidade local finalmente deram frutos. 6 meses após o início do projeto, os primeiros resultados começaram a aparecer. As plantações nas fazendas piloto estavam prosperando. Inicialmente céticos, agora eram os defensores mais entusiastas da nova abordagem. O sucesso no Egito atraiu ainda mais atenção internacional. Logo, começaram a chegar pedidos de colaboração de diferentes partes do mundo, das terras áridas do Quênia aos arrozais do Vietnã. Uma noite, enquanto jantavam na varanda do O Novo Amanhecer, original em Ouro Preto, Samuel, Davi e Isabel refletiram sobre o quanto haviam chegado longe. É incrível pensar que tudo isso começou com uma porca e um pedaço de terra, comentou Samuel, olhando para os campos que se estendiam diante deles. Davi assentiu, um sorriso em seu rosto. Papai sempre dizia que o verdadeiro sucesso se mede pelo impacto positivo que você tem no mundo. Acho que finalmente entendo o que ele queria dizer. Isabel, que estava incomumente quieta, falou de repente. A notícia os pegou de surpresa, enchendo o ar de alegria e uma nova sensação de propósito. Naquele momento, enquanto celebravam a futura adição à sua família, perceberam que seu trabalho agora era mais importante do que nunca. Estavam construindo um legado não apenas para si mesmos, mas para as gerações futuras. No entanto, o que eles não sabiam era que seu crescente sucesso e expansão internacional estavam prestes a atrair a atenção de poderosos interesses que viam seu modelo como uma ameaça. Uma tempestade estava se formando no horizonte, uma que testaria não apenas seus negócios, mas também seus relacionamentos e os valores fundamentais sobre os quais haviam construído tudo. O verdadeiro desafio apenas começava, e o legado de Dom Jorge estava prestes a enfrentar seu teste mais difícil até agora. Também os colocaram no radar de poderosos interesses corporativos. Enquanto Samuel, Davi e Isabel se preparavam para dar as boas-vindas ao novo membro da família, uma série de eventos começou a se desenrolar que ameaçaria tudo o que haviam construído. Tudo começou com uma série de artigos negativos na imprensa internacional. Embora as acusações fossem infundadas, começaram a semear dúvidas entre alguns de seus parceiros e clientes. Davi,
agora um especialista em gerenciar a imagem corporativa, trabalhou incansavelmente para neutralizar a má publicidade. No entanto, logo ficou claro que isso era mais do que alguns artigos mal intencionados. Alguém estava orquestrando uma campanha coordenada contra eles. A situação piorou quando alguns de seus projetos internacionais começaram a enfrentar obstáculos inesperados. No Egito, repentinamente se viram diante de novas regulamentações que dificultavam sua operação. No Quênia, um concorrente misterioso apareceu do nada, oferecendo tecnologias similares a preços impossivelmente baixos. Samuel, que estava supervisionando as operações internacionais, tentando nos sabotar, Davi assentiu, sua expressão grave. Estive investigando. Parece que várias corporações agroindustriais se uniram em um consórcio. Eles veem nosso modelo como uma ameaça aos seus lucros a longo prazo. Isabel, que estivera ouvindo em silêncio, sua mão descansando protetoramente sobre sua barriga cada vez mais proeminente, falou: "O que podemos fazer? Não podemos permitir que destruam tudo pelo que trabalhamos." Foi então que receberam uma ligação inesperada. Era Júlio Mendonça, o jornalista que havia coberto sua história desde o início. "Tenho informações que vão interessar a vocês", disse Júlio. "Estive investigando esse consórcio. Eles têm pressionado políticos e manipulado mercados para desacreditar as práticas agrícolas sustentáveis. Mas descobri algo maior. Acho que estão tentando patentear algumas das técnicas que vocês desenvolveram. A notícia os deixou atônitos. Se o consórcio conseguisse patentear suas técnicas, poderiam efetivamente acabar com o Novo Amanhecer e todos os seus projetos associados. Precisamos agir rápido", disse Davi, sua mente já trabalhando em estratégias. As comunidades, os governos que viram os benefícios do nosso trabalho. Não estamos sozinhos nisso. Isabel, sempre a voz da razão e da compaixão, acrescentou: "E não podemos esquecer por que começamos tudo isso. Não se trata apenas de nós ou do nosso negócio. Trata-se de criar um futuro melhor e mais sustentável para todos." Os dias seguintes foram um turbilhão de atividade. Davi trabalhou com uma equipe de advogados para proteger suas patentes e preparar uma contra-ação contra o consórcio. Samuel voou por todo o mundo, reunindo-se com parceiros e governos, garantindo seu apoio e reafirmando seus compromissos. Isabel, embora limitada em suas viagens devido à gravidez, tornou-se o centro de comunicação. Agricultores de todo o mundo, cujas vidas haviam sido transformadas pelas práticas de O Novo Amanhecer, começaram a compartilhar suas histórias. Cientistas e especialistas em sustentabilidade se manifestaram em defesa do modelo. O ponto de virada chegou quando Júlio Mendonça publicou uma série de artigos expondo as práticas antiéticas do consórcio. A opinião pública se voltou decisivamente a favor dos irmãos Oliveira e sua visão de uma agricultura sustentável e ética. Em meio a essa tempestade, Isabel entrou em trabalho de parto. Samuel e Davi correram para o hospital, deixando temporariamente de lado a batalha que estavam travando. Enquanto esperavam por notícias, dando para proteger é maior do que nós. Davi assentiu, colocando uma mão sobre o ombro do irmão. Papai ficaria orgulhoso, não só pelo que conquistamos, mas por como nos mantivemos unidos diante da adversidade. Nesse momento, uma enfermeira saiu para informá-los que Isabel havia dado à luz uma menina saudável. Enquanto seguravam a recém-nascida, Samuel e Davi sentiram uma renovada sensação de propósito. Esta pequena vida representava o futuro pelo qual estavam lutando. Mas mesmo neste momento de alegria, eles sabiam que a batalha estava longe de terminar. O consórcio, embora enfraquecido pelas revelações, ainda era poderoso. Mas também teria ramificações que se estenderiam muito além dos campos de Ouro Preto, afetando o futuro da agricultura global e o movimento de sustentabilidade em todo o mundo. O capítulo final de sua história estava prestes a ser escrito, e as decisões que tomariam nos próximos dias definiriam não apenas seu legado, mas o futuro da agricultura sustentável em todo o planeta. Os dias que se seguiram ao nascimento da filha de Samuel e Isabel
foram um turbilhão de emoções e atividade, enquanto a pequena Esperança, como decidiram chamá-la, dormia pacificamente em seu berço. Seus pais e seu tio Davi se preparavam para a batalha final contra o consórcio, que ameaçava tudo o que haviam construído. O consórcio, desesperado com a virada dos acontecimentos, lançou sua ofensiva final. Apresentaram uma ação judicial massiva contra o Novo Amanhecer e o Grupo Oliveira, alegando violações de patentes e práticas comerciais desleais. Ao mesmo tempo, intensificaram sua campanha de desinformação. Que este era o teste definitivo. Não estava em jogo apenas o futuro de sua empresa, mas também o movimento global de agricultura sustentável que haviam inspirado. Não podemos vencer isso sozinhos, disse Samuel durante uma reunião de estratégia. Precisamos mostrar ao mundo que isso é maior do que nós. Davi assentiu, uma ideia se formando em sua mente. E se convocássemos uma cúpula global? Convidamos agricultores, cientistas, líderes comunitários e empresários de todo o mundo que fazem parte de nossa rede. Isabel, embalando suavemente Esperança, acrescentou: poderíamos transmitir ao vivo, permitir que o mundo veja em primeira mão o impacto real do que temos feito. A ideia ganhou vida rapidamente. Em questão de dias, Ouro Preto se tornou o centro das atenções mundiais. As práticas haviam revitalizado suas economias locais. O evento culminante foi um tour ao vivo pelo O Novo Amanhecer original. Samuel, com Esperança nos braços, guiou as câmeras pelos campos florescentes, explicando cada inovação e prática sustentável. Isabel compartilhou histórias de como a fazenda havia transformado a vida dos trabalhadores locais e suas famílias. Davi apresentou dados que mostravam como o Grupo Oliveira havia alcançado um crescimento econômico significativo enquanto reduzia sua pegada ambiental. A transmissão se tornou viral. Milhões de pessoas em todo o mundo sintonizaram para ver a verdade por trás de O Novo Amanhecer. A opinião pública se voltou decisivamente contra o consórcio. Governos e organizações internacionais começaram a pressionar por uma investigação sobre as práticas do consórcio. Em meio a esse turbilhão midiático, chegou a notícia que mudaria tudo. O juiz encarregado do caso contra o Novo Amanhecer rejeitou a ação do consórcio, citando falta de mérito e evidências de má-fé. Além disso, ordenou uma investigação sobre as práticas anticompetitivas do consórcio. A vitória foi doce, mas para os irmãos Oliveira e Isabel, era apenas o começo. Eles sabiam que seu verdadeiro trabalho estava apenas começando. Nos meses e anos que se seguiram, o Novo Amanhecer se tornou muito mais do que uma empresa. Transformou-se em um movimento global. O modelo foi replicado em dezenas de países, adaptando-se às condições locais, mas sempre mantendo os princípios fundamentais de sustentabilidade e responsabilidade social. O Grupo Oliveira, sob a liderança de Davi, tornou-se um exemplo de como grandes corporações podiam ser uma força de mudança positiva no mundo. Eles estabeleceram programas de mentoria para ajudar outras empresas a adotar práticas mais sustentáveis. As práticas e expandir seu impacto. Esperança cresceu rodeada de campos verdes e o amor de uma comunidade unida, um símbolo vivo do futuro pelo qual seus pais haviam lutado. 10 anos após o nascimento de Esperança, a família Oliveira se reuniu na varanda da casa original em O Novo Amanhecer. O sol se punha sobre os campos, banhando tudo em uma luz dourada. Samuel, Isabel e Davi observavam Esperança brincar com seus primos no jardim. Sabem, acho que finalmente entendo o que papai queria dizer, disse Samuel, sua voz cheia de emoção. Sobre o quê? Perguntou Davi. Quando ele nos deixou essa herança tão estranha, explicou Samuel. Não se tratava apenas da terra ou da estrela, tratava-se de nos dar a oportunidade de descobrir nosso verdadeiro potencial, de nos unirmos por algo maior que nós mesmos. Isabel sorriu, pegando a mão de seu marido. E vejam o que conquistamos juntos. Mudamos o mundo, um campo de cada vez. Davi assentiu, seu olhar se perdendo no horizonte. E o melhor é que isso é apenas o começo. Imaginem o que a próxima geração poderá alcançar.
Enquanto o sol desaparecia no horizonte, os três ergueram suas taças em um brinde silencioso. Por Dom Jorge, cuja visão havia tornado tudo isso possível. Por Estrela, a porca que havia sido o catalisador de sua incrível jornada. E pelo futuro, um futuro mais brilhante e sustentável que estavam ajudando a criar um novo amanhecer para o mundo inteiro. Nos campos de Ouro Preto, onde tudo havia começado, as primeiras estrelas começavam a brilhar no céu noturno. E com elas, a promessa de um amanhã cheio de possibilidades, de esperança e de um legado que floresceria por gerações vindouras.